Quando o pastor Vanderlei fala que está ficando mais difícil pregar, eu entendi o que ele quis dizer. Não é que porque a gente está estudando e aprendendo algumas coisas que vai ficando mais, que isso cria dificuldade. Não. É porque a gente começa a abrir mão das nossas percepções, abrir mão da nossa vontade, daquilo que a gente quer falar, daquilo que eu acho, e começa a dar ouvido para o que Deus quer falar com a igreja. E aí é difícil porque nós precisamos do quê? De nos esvaziar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo nos encha. Amém? Vou fazer uma observação com vocês aqui. Eu aposto aqui que tem muitas pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Hoje nós vamos falar aqui sobre o livro de Amós. O que vem na sua cabeça? Seja sincero. Hoje nós vamos pregar sobre o livro de Amós. Sabe por que não vem nada na sua cabeça? Porque nós estamos muitas vezes expostos à pregação aonde que é impressa o que o pastor ou o que a pessoa quer falar, e não a mensagem que Deus quer dizer para a igreja. Então nós escolhemos. De repente é mais fácil falar de algumas passagens bíblicas, mas isso vai fazendo com que eu e você não escute e não aprenda, e de repente a gente vive uma vida inteira de cristão sem ouvir o que Deus queria falar conosco. Amém, igreja? Vocês entenderam? A palavra do Senhor, então, eu garanto, está aí na sua Bíblia, né, pastor? Eu garanto para você, está aí, tá? Um pouquinho antes de Jonas, tá? O livro de Amós, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois, nós vamos pular, né, no caso, para o capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 a 8. A gente vai pular, não é porque o que está no capítulo 2 não seja interessante, não, mas vocês vão entender durante a pregação. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Amós, capítulo 1. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões, 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do Monte Carmelo murchará e morrerá. Agora você vai para o capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim: o povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês, e por isso devo castigá-los, por todos os seus pecados. Acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma
sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa semana. Nós te agradecemos pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, amanhã de hoje. O Senhor tem falado com a sua igreja, Pai. O Senhor tem estado presente em nosso meio. Teu Espírito Santo tem nos ensinado. Então eu peço, Pai, que continue abençoando. Fala comigo, Pai. Fala com os meus irmãos. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento, Pai. Somente isso, Senhor. Eu não sou digno, Pai, de falar da Tua palavra, mas pela Tua misericórdia. E, Senhor, para alcançar as vidas que o Senhor quer alcançar nessa noite. Nos usa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo traga o entendimento na mente e no coração dos meus irmãos, Pai. É isso que eu te peço e te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai falar sobre esse livro, vai falar sobre esse profeta. Eu quero que você preste um pouquinho de atenção, que é muito interessante. Você vai ver que é muito interessante mesmo. E às vezes a gente não aprende por falta de ver a palavra do Senhor numa totalidade. Irmãos, profeta Amós era um profeta diferente. Por que ele era diferente? Geralmente, todo o reinado em Israel, em Judá, existia a figura do rei e do profeta. Existia a figura formal desse profeta. Mas Amós não era esse profeta. Ele não era um profeta em tempo integral. Amós ele não era o profeta que era o profeta do rei. Sabe aquele profeta onde quando o rei estava com alguma dúvida, ele então falava, chama lá o profeta. Eu quero falar com ele, eu quero ver o que Deus tem para falar comigo. Não, ele era um pastor de ovelhas. A palavra vai dizer somente isso, que ele era um pastor de ovelhas. Um simples pastor de ovelhas. Mas um homem íntegro e temente a Deus. Então, irmãos, esse profeta Amós, como a palavra diz aqui, ele é da cidade de Tecoa, é uma cidade que fica próxima de Belém. Então agora, para vocês começarem a entender, essa época em que o profeta Amós está profetizando, você tem que imaginar que o reino de Israel está dividido. Ele está no reino de baixo, do sul, tá? E Deus chama ele para profetizar para o reino do norte. Então olha, um profeta que não era o profeta instituído, é chamado para levar uma mensagem, uma profecia de correção para o reino do norte. Pastor, mas por que Deus chama ele para levar essa mensagem? Aí vamos ler o versículo 2. O que diz aqui no versículo 2 do capítulo 1? Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do Monte Carmelo murchará e morrerá. Irmãos, então a mensagem, quando o leão ruge, que é a voz de Deus, ruge no ouvido do profeta, e como missionário, comissiona ele a estar indo no reino do norte, para profetizar nesse reino, e não era uma mensagem agradável não. Porque o versículo 2, ele fala o quê aqui, ó? Ele fala que os pastos verdes dos pastores secarão. Então Deus manda ele profetizar algo ruim. Quem está entendendo aqui? Ó, os pastos vão morrer. É algo bom? Para uma época que todo mundo dependia de pasto para as ovelhas, para o gado? Não, é algo ruim. E ainda fala, no versículo aqui segundo, que o capim do Monte Carmelo... Tem misericórdia dessa alma, Senhor. Olha, atrapalhando nós aqui. Olha aqui. Ainda fala que o capim do Monte Carmelo vai murchar. Irmãos, quando você vai estudar, você vai ver que esse Monte Carmelo ele era irrigado naturalmente. E sempre o pasto dele estava verdinho. Então, quando esse pasto ele murchava,
Irmãos, segura, é porque ia vir uma seca, e uma seca forte. Porque se aquele lugar que era irrigado de forma natural morreu, o resto então acabou. Então ele vai profetizar algo ruim. Ele está sendo comissionado para levar uma palavra ruim. Mas, irmãos, toda causa tem um efeito, ou todo efeito tem uma causa, não é isso? Por que então o profeta Amós está indo levar essa mensagem? Por que Deus não estava mandando uma mensagem de bênção e de paz para esse povo do norte? Será que Deus sempre quer profetizar algo ruim para o povo? Será que Deus sempre quer corrigir porque Ele quer e só porque Ele quer mesmo que o povo está fazendo tudo certinho? Não. Se você for ler, você vai ver que quando há essa divisão do reino do norte e do reino do sul, o reino do sul se concentra o templo e a adoração ao Senhor, da mesma forma de quando o reino era junto. Só que no reino do norte, quando há essa divisão, o rei então ele faz o quê? Peraí, eu não quero que os meus súditos aqui, eu não quero que o meu povo, que era um povo chamado por Deus, o povo escolhido por Deus, mas que foi separado entre eles. Então esse rei do reino do norte fala assim, olha, eu não quero que o meu povo vá lá no reino do sul para adorar o Senhor. Não, eles têm que ficar aqui próximo de mim. Irmãos, o que ele faz? Ele faz estátuas de bezerro de ouro. Alguém lembra de alguma época na Bíblia que isso acontece? Ele faz estátuas de bezerro de ouro e impõe para aquelas pessoas, institui sacerdotes e tudo mais, e começa a falar para as pessoas que aqueles bezerros de ouro era o quê? Era a imagem do Senhor, e que adorando aquilo ali, eles não precisavam ir até o templo, e que adorando aqueles bezerros de ouro, eles estavam adorando ao Senhor. É algo grave, não é algo grave? Ele estava então misturando coisas totalmente fora da verdadeira adoração a Deus. Estava misturando formas de adorar a Deus totalmente erradas. E mais, quando ele constrói esses santuários para colocar esses bezerros de ouro, ele também mistura com adoração a Baal. Irmãos, virou uma salada. Irmãos, não sei se você já ouviu falar como que era uma figura de Baal num templo e como que era feita essa adoração a Baal. Responde para mim aqui, quem sabe como era feita uma adoração a Baal? A gente ouve falar de Baal uma vida. Alguém sabe? Irmãos, coisa horrenda. Imagina uma escultura aonde que a parte da barriga ela é oca e aonde naquele buraco oco ali os adoradores de Baal tinham coragem de pegar os seus próprios filhos e deixar ali para morrer, sacrificar o seu próprio filho. E então você tem um rei do povo de Deus. Nós não estamos falando aqui dos amonitas, nós estamos falando dos filisteus, nós estamos falando dos amorreus, nós estamos falando do povo que não era o povo da herança. Nós estamos falando do povo chamado, do povo separado, de um povo que fazia parte da herança, que era a descendência de Abraão. Ou quando geograficamente o reino é dividido, o reino do norte passou a não fazer parte mais da aliança com Abraão. Não, nenhum momento fala isso. E por isso que Deus, que ama esse povo, como o pastor disse, está lá mandando profeta, está lá falando para eles, porque eles fazem parte. Irmãos, então era essa mistura dentro do templo de adoração a Deus. Coisas estranhas, a verdadeira adoração, a deuses estranhos. Só que assim, não precisa começar a ficar fazendo comparação com o que está acontecendo hoje não, porque isso só acontecia naquela época, tá? Hoje está tudo... Outra filosofia que tinha. Eles tinham uma filosofia que por eles fazerem parte da aliança, eles não iriam ser julgados igual os países vizinhos, os povos que não faziam parte da aliança. Então eles entendiam o seguinte, olha, tudo bem, tem um bezerro de ouro, nós estamos adorando a Baal,
Mas nós fazemos parte da aliança, nós somos descendentes de Abraão. Deus vai agir conosco, uma correção diferente. Eles criam nisso. E olha o que o Senhor começa respondendo ele, voltando para o texto que a gente leu, capítulo 3, versículo 1. Acompanha na Bíblia. Povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você. Povo de Israel, então, do norte. Contra toda a família que ele trouxe do Egito. Irmãos, então Deus aqui fala, olha, eu sei quem vocês foi eu que tirei vocês do Egito. Ele não diz assim, eu não conheço vocês. Não, foi eu que te tirei do Egito. Aí no versículo 2 ele diz, de todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Irmãos, Deus fala para esse povo, para Israel, olha, eu tirei vocês da onde vocês estavam. Dentre todas as famílias da terra, eu só escolhi vocês. Eu só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los, por causa dos seus pecados. Aqui Deus já refuta esse primeiro pensamento desse povo. Que eles acreditavam que por fazer parte da aliança da descendência de Abraão, que eles teriam um tratamento diferente. Muito pelo contrário. Se eles levavam o nome de Deus, se eles eram parte da herança, tudo que eles faziam, você concorda que o povo de Deus que está fazendo. Se eles faziam coisas erradas, quem olhava de fora, falava o quê? Ah lá, o povo de Deus está fazendo tudo errado. Então, Deus reconhecendo isso, ele fala, olha, como eu escolhi vocês, eu devo castigá-los. Aí, na cabeça dos irmãos, já deve estar pensando assim, meu Deus do céu, segura, né? Mas vai dar certo, como diz o pastor Caio. Aí ele começa a fazer algumas perguntas aqui, retóricas, aonde que ele vai falar, olha o versículo 3. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Irmãos, então ele diz, olha, foi eu que tirei vocês do Egito. De todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Só que vocês estão fazendo tudo errado. E eu tenho que corrigir vocês. Mas por que, Senhor? Por que o Senhor tem que me corrigir? Senhor, mas por que tem que ser assim? Acaso duas pessoas? Vamos ler. Olha, presta atenção nisso. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Irmão, se esse povo era o povo de Deus, eles foram escolhidos, só que agora eles estavam fazendo tudo errado. Deus podia continuar andando com eles? Podia? Sim ou não? Vou falar de novo. Duas pessoas podem andar juntas sem estar em acordo? Vamos lá. Jane, vamos para São Paulo? Vamos, né? Vamos lá comprar umas roupas. Só que aí a Jane pega a Anhanguera. E eu saio aqui pro lado de Biraci. Mas nós tá junto. Pode duas pessoas andar juntas sem estar em acordo? Pode eu e ela, ou eu e você, vamos caminhar nessa direção, mas a gente está em desacordo? Não existe. É isso que Deus está falando. Pode Deus andar com esse povo se está em desacordo com a verdadeira fé? Não pode. Aí a gente continua aqui no versículo 4. Hoje não vai ser muito demorado não. Diz assim, versículo 4. Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? Irmãos, o profeta era um pastor de ovelhas, acostumado a livrar as ovelhas de leões. Então ele tinha essa figura de leão como um exemplo. Ele era acostumado a ver leões. Então ele vai dizer que, acaso um leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? Deus está falando o seguinte, por que eu estou mandando essa mensagem para vocês? Tudo existe uma causa e um efeito. Acaso um leão, quando ele está na floresta, ele dá aquele brado, sem antes achar que ele vai pegar? Quem ele vai pegar? Não. Por quê? Porque se ele não tem a presa em vista, ele fica calmo, ele fica quieto. Mas na hora que ele vê aquela presa, o que ele vai fazer? Ele vai rugir para deixar ela atordoada e
Irmãos, então é uma causa e um efeito. Por que Deus está falando com esse povo? Irmãos, nós não lemos aqui o capítulo 2, tá? Só que eu quero que você, em paz, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra aí no capítulo 2. Nós não vamos ler. Ó, do capítulo 1, quer ver, ó? Eu quero que você nós vamos passar os olhos juntos, tá? Nós vamos passar os olhos juntos, ó. Ó, começa ali, capítulo 1, versículo 3, vai dizer na minha Bíblia assim, ó: julgamento sobre a Síria. Na sua Bíblia deve estar dizendo julgamentos dessa forma também. Ó, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: julgamento sobre Filístia. No capítulo 1, versículo 9, no cabeçalho da sua Bíblia, na minha está escrito assim: julgamento sobre Tiro. No capítulo 11, julgamento sobre Edom. Olha o tanto de julgamento que Deus está fazendo. No versículo 13, diz assim: julgamento sobre Amon. No capítulo 2, diz assim: julgamento sobre Moabe. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: julgamento sobre Judá. E no capítulo 2, versículo 6, julgamento sobre Israel. Irmão, sabe por que no capítulo 3 ele está dizendo sobre essas causas e efeitos? Porque o povo, eles acreditavam mesmo que podia fazer tudo errado e que Deus ia tratar eles de forma diferente, que Deus não iria corrigir eles. E aí o profeta, antes de chegar lá e fazer o julgamento contra Israel, que você viu aqui que foi o último julgamento, sabe o que o profeta faz? Ele começa a apresentar e falar com o povo julgamentos sobre os países vizinhos. Ele começa a apresentar alguns julgamentos sobre os outros países. E aí, na hora que ele chega lá e começa a julgar as pessoas que estão em volta, eles recebem a mensagem. Ó, realmente, o senhor está certo mesmo. Tem que julgar os moabitas mesmo. Olha, o senhor está certo. Tem que julgar Judá mesmo. Irmãos, olha para você ver. E aí o profeta, depois de falar de todos esses julgamentos, no capítulo 2, antes de entrar nesse capítulo 3, ele lança esse julgamento sobre Israel. Vamos continuar, apenas para você entender, chegando nesse ponto aqui. Versículo 5, diz assim: a ave pega na armadilha, se não houver isca. Irmãos, você já viu uma ave? Quem aqui já fez aqueles, como é que chamava, gente? Arapuca? Conhece aqui, você já era menino? Alguém já viu uma ave entrar na arapuca sem ter a isca? Já viu, não? Eu também nunca vi. Vamos lá, é isso que ele está dizendo aqui. A armadilha se fecha sem nada for apanhado, e essa arapuca, ela cai se a presa não entrar ali dentro? Também não. Ó, então causa e efeito. Por que que Deus está mandando esse profeta? Então, ele está desenhando para o povo. Por que que ele está fazendo essa profecia? Está desenhando para chegar lá no final e falar o que ele quer falar. Aí você fala assim: nossa, pastor, mas por que demora tanto para chegar no... Porque às vezes a gente tem que ir desenhando. Então ele está falando assim: olha, tem jeito de cair e de prender o passarinho sem fazer a arapuca? Não tem jeito não. A arapuca cai sem o passarinho entrar lá dentro? Ela não cai sem o passarinho entrar lá dentro não. Olha para você ver ele desenhando para as pessoas lá. Versículo 6. Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Olha a causa e efeito. A gente está vendo a guerra da Ucrânia lá. Já viu que é a sirene que toca? E o povo fica doido porque está vindo bomba para tudo quanto é lado? Não existe isso? Quem viu na televisão? Levante a mão. Tem como soar aquela sirene? Aqui está falando dessa sirene mesmo, que antes tinha o nome de Jofá, se eu não me engano. Então, quando soava aquilo, o povo já ficava tudo com medo. Então, o profeta está dizendo, desenhando para o povo: tem como tocar a sirene e o povo não ficar assustado?
Aí o povo concorda, profeta, não tem como não, o povo vai ficar assustado mesmo. Aí ele continua, no versículo 7, nós vamos chegar lá. Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor tenha planejado? Se você ver lá no capítulo 1, a gente falou que ele faz a profecia 2 anos antes de um terremoto. Então fala sobre essa calamidade, que foi um terremoto grande que teve em Israel. Então ele usa isso. Por acaso esse terremoto que aconteceu não foi obra de Deus para vocês acordarem, balançar vocês sobre o erro que você está fazendo? Olha, o profeta vai desenhando, e o povo responde, tá certo. Versículo 7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Eu vou deixar isso aqui para a conclusão. Versículo 8. O leão rugiu. Quem não temerá? Irmãos, o leão rugiu. Quando o leão ruge na frente de alguém, tem jeito de você não ter medo? Você vai ter medo. Versículo 8, parte B. O Senhor soberano falou, quem não profetizará? E aqui ele termina. No capítulo 1 ele diz que o Senhor como um leão rugiu. Aí ele diz aqui, se o leão ruge, quem não temerá? E se ele escuta esse rugido, quem não profetizará? Então ele fala assim, então eu estou aqui profetizando para vocês, não é porque eu quero estar aqui profetizando para vocês, não é porque eu estava lá com as minhas ovelhas passeando, não é porque eu estava lá cuidando da minha vida, e de repente eu só vou lá arrumar um rolo com esse povo de Israel lá. Não, então ele diz, olha, se Deus falou, e falou comigo, e mandou trazer essa mensagem, quem que não vai levar? Quem que vai desobedecer a Deus? Amém, igreja? Mas eu quero pensar com vocês alguns pontos aqui. É pouca coisa, na verdade. Existem algumas crenças que esse povo de Israel tinha e que nós temos hoje. O povo de Deus, nós, muitas vezes estamos expostos à palavra do Senhor. Quero que você preste bem atenção nisso. Nós estamos aqui dia de quarta, terça-feira tem reunião nos lares, está tendo agora. Quarta-feira tem culto. Quarta-feira tem culto. Sábado, reunião com os jovens. Domingo de manhã, escola bíblica. Domingo à noite, culto de louvor e adoração. Isso durante uma semana, isso durante um mês, isso durante um ano, isso durante 2 anos, 5 anos, 10 anos. 10 anos. Só que nós estamos igual esse povo de Israel. Nós estamos achando o quê? Que nós somos o povo escolhido, que nós somos alcançados então por Deus. Eu tenho essa fé que eu fui alcançado por Deus. E que então eu posso continuar levando a minha vida de qualquer jeito. Escutando a palavra do Senhor, escutando a correção de Deus, só que eu acho que eu sou especial e que o julgamento de Deus não vai vir na minha vida. E acreditando que nada vai acontecer comigo. E acreditando que existe uma mágica, que eu posso não ter compromisso nenhum com Deus. Que o meu coração pode estar distante de Deus. Que existe uma mágica aonde que eu não penso nas coisas de Deus de segunda a segunda. Aonde que eu não penso na vontade de Deus. Vou te falar, esse povo, a outra doutrina que eles tinham aqui, eu quero que você veja se está no meu coração e se não está no seu coração. Outra coisa que eles pensavam aqui, eles acreditavam que o culto a Deus era para ter um benefício próprio de algo. Gente, isso acontecia nessa época. Não dá pra, na hora que eu vi isso, eu falei assim, não é possível, que até hoje isso não acabou. Não é possível que passou gerações, mais de 1000 anos,
E vai ter relato histórico, onde que a forma de cultuar a Deus era uma forma onde que eles buscavam benefício próprio, além de bezerro de ouro, além de cultuar Baal. Além de misturar as coisas. Eles achavam que a única razão de entrar naquele templo era porque eles iam ter algum benefício. E outra, irmãos, eles acreditavam. Olha para você ver como que o diabo ele é sujo. E vai ficando essas heresias no meio do povo de Deus. E por séculos, eles acreditavam que a riqueza era um sinal do favor de Deus. Eles acreditavam que se a pessoa tinha dinheiro e era rica, era porque Deus estava com ele. Se a pessoa não tinha dinheiro e era pobre, é porque Deus não estava com eles. Você já ouviu isso em algum lugar? Você ouviu falar? Eu já escutei falar que se a pessoa não tem dinheiro, é porque ela não está com Deus, não está com ela. E com isso, irmãos, pasmem uma coisa. Sabe o que começou a acontecer nesse reino de Israel? Preste bem atenção nisso. Eles começaram a achar que subjugar as outras pessoas era normal. Eles começaram a achar que eu, por ter dinheiro, eu poderia subjugar o irmão e arrancar tudo que ele tivesse, porque quanto mais rico eu ficava, quer dizer que o favor de Deus estava sobre mim, e que estava contra ele. Deus não estava com ele. Em alguns versículos no livro de Amós vai falar o seguinte: olha, vocês vêm me adorar no santuário usando a roupa que você pegou como garantia do empréstimo e que o irmão não conseguiu pagar e você agora ficou com a roupa dele. E você vem no santuário com a roupa que você tirou do seu irmão. Irmãos, isso acontece até hoje. Então, no meio desse povo, a questão de amor ao próximo, a questão social, a questão do abuso do poder econômico, ele era gigante. Então, se você não tivesse dinheiro, Deus não estava com você. Se você fosse pobre, é porque Deus te esqueceu. Então, é muitas coisas, irmãos, que vão ficando na nossa vida e que vai ficando no meio da igreja de Deus até hoje. Sim ou não? Eu estou falando alguma coisa aqui que você nunca ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, irmãos, levanta a mão e eu vou falar para o seu nome, endereço, nome, tudo. Então nós ficamos uma vida sendo cristãos congregacionais, só que essas coisas erradas estão dentro de nós. Eu acredito que só se eu for abençoado, Deus está comigo. Foi falado hoje, se eu tenho dinheiro, eu estou feliz, se eu estou pobre, eu estou triste. Se o meu negócio deu certo, Deus está comigo. Se deu errado a questão comercial, alguma coisa está errado. A minha fé está pouca, ou, ai meu Deus do céu, alguma coisa eu fiz de errado. Isso passa no seu coração ou eu estou viajando aqui? Irmãos, a questão de nós sermos membros da igreja, ou de você acreditar que você é cristão, eu acreditar que eu sou cristão, isso não vai aliviar, e isso não vai aliviar o nosso julgamento. Todos esses julgamentos que Deus fez contra todas aquelas cidades, hoje a maioria nem existe mais. As que existiam foram dominadas por outras pessoas. E a palavra de Deus fala assim, o leão está rugindo. Deus está falando através dos profetas. Só que o nosso ouvido já está um ouvido calejado. Eu ouço um dia, ouço outro dia, e eu já não escuto. Eu ouço, mas eu não escuto. E daqui a pouco a gente está falando para uma plateia de surdos espirituais. Por quê? A gente escuta, ouve e não escuta. Isso não vai nos livrar da justiça de Deus, irmãos. O leão, ele ruge. Só que Deus, ele é maravilhoso. Ele ruge e fala e aponta o defeito, e aponta o que você está fazendo de errado. Eu quero que você pense um minutinho aí. Eu quero que você pense no que você fala assim, gente, mas isso aqui, se as pessoas souberem que eu penso dessa forma dentro do meu coração, ia ser um escândalo.
Se as pessoas souberem, quando eu olho para a outra, o que eu sinto, ia ser uma vergonha. Eu quero que você pense aí dentro de você. Por que isso, irmãos? Nós sermos religiosos, nós sermos da igreja, não vai nos livrar desse julgamento e da justiça de Deus. Mas Deus é misericordioso. Amém, igreja? Eu disse que hoje é dia de salvação. Amém? Olha aí o versículo 7 do capítulo 3. Versículo 7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos e profetas. Irmãos, lá naquele dia, eu e você, nós não vamos poder falar assim: eu não sabia, ninguém me falou, eu vivi a minha vida lá e tranquilo e achei que estava fazendo tudo certo. Porque Deus, irmãos, pela misericórdia dele, através de Jesus Cristo, ele nos avisa primeiro. Ele nos fala, ele nos exorta, ele nos corrige. Ele pede para você pôr a mão na sua consciência, ele pede para você pôr a mão no seu coração, ele pede para você mudar de vida, ele pede para você converter dos seus maus caminhos. Ele te avisa, assim como o profeta Amós fala aqui. Ele não vai trazer esse julgamento sem antes te avisar. Agora, nós temos que abrir o nosso ouvido. Nós temos que abrir o nosso ouvido. Irmãos, hoje foi dito aqui de manhã, Deus é o pastor que deixa as suas ovelhas e vai atrás de uma perdida. Se nessa noite tem uma ovelha perdida no nosso meio, e que essa ovelha sabe que o coração dela está distante de Deus, e se essa ovelha sabe que ela pode ter capa de crente, ela pode parecer para a esposa, para o marido, para a vizinhança, para o patrão, para o tio, para a avó, todo mundo acha que você é de Deus, mas você sabe que o seu coração está longe de Deus. Irmãos, hoje é o dia do arrependimento, amém? Hoje é o dia de salvação. Irmãos, tem um comentário de Spurgeon no devocional, eu já falei isso aqui uma vez. Ele faz uma comparação muito boa, muito boa. Ele diz o seguinte: qualquer um pode pegar um corpo, uma pessoa que morreu, um defunto. Olha, é triste, é umas coisas assim, mas isso impacta e nunca sai da nossa cabeça. A gente encuca, como diz a nossa avó, né? Encucou. Qualquer um pode pegar um corpo, você põe ele sentadinho, você põe uma roupinha colorida nele, você passa uma maquiagem, faz o cabelo, põe uma roupinha nele. Quem olhar de longe vai achar que o defunto está vivo, irmão. Quem olhar de longe vai achar que o defunto está vivo. Então nós podemos dar aparência de vida, mas só Jesus pode ressuscitar, irmãos. Só Jesus pode ressuscitar aquele defunto. Então para de tentar fazer o quê? Dar uma imagem de vivo, uma imagem que está tudo certo. E agora é o dia do quê? De você olhar para dentro de você, pedir a misericórdia de Deus, porque através do sangue de Jesus nós somos livres desse julgamento. Amém? Só que para isso, irmãos, você tem que se arrepender. Mas para arrepender, primeiro você tem que reconhecer que você está errado. Como que você arrepende numa coisa que você acha que você está certo? Estão entendendo? Então primeiro eu tenho a consciência do meu erro, depois eu arrependo do meu erro. Irmãos, aí Deus vem com a provisão. Então quando eu falo isso para vocês aqui, é uma palavra de exortação? É uma palavra ruim, como era uma palavra ruim? Olha, se o povo de Israel tivesse dado ouvido ao profeta Amós, não tinha acontecido muitas coisas. 50 anos depois eles foram invadidos pelos assírios, levados cativos. Por quê? O ouvido já não escutava mais. Então quando Deus fala, se você sente no seu coração que você está longe de Deus, Deus está falando com você nessa noite. Arrepende, volta aos bons caminhos, não importa quantos anos você tem de igreja. Reconheça os seus erros, peça misericórdia para Deus, peça que Jesus venha e te salve nessa noite.
você vai ver, irmãos, o leão está rugindo, o Senhor está falando, igual nesse povo de Israel, que não escutou e depois sofreram as consequências. Eu e você, nós não escutamos, e lá na frente vem a consequência. Entendeu por que ele fala todos aqueles versículos? Pode fazer uma arapuca e cair sem o passarinho entrar dentro. Então veja, pode, irmãos, você continuar vivendo da mesma forma e esperar uma consequência diferente. Quando eu digo você, eu digo eu. Pode nós continuarmos fazendo de conta da mesma forma e a gente esperar lá na frente uma consequência. Depois você fala assim: nossa, que catástrofe! Nossa, meu Deus do céu, acabou, a casa caiu. Eu não sabia que isso ia acontecer. Só que Deus está avisando: para de fazer errado desse jeito no seu serviço. Para de roubar, para de fazer dessa forma, para de agir com a sua esposa desse jeito, para de trair a sua esposa. Para disso, para daquilo. E nós estamos assim, sou de crente e continuo fazendo a mesma coisa. E lá na frente vem a catástrofe, aí vai falar assim: nossa, mas isso é coisa de Deus? Olha, mas Deus permitiu que isso acontecesse? Irmãos, Deus está avisando, Deus está falando com você nessa noite, Deus está falando comigo, com você todo esse tempo, esse ano inteiro, tudo. Então hoje, irmão, a palavra não é de exortação para o seu mal, é de exortação para o seu, mas não é só um bem e mal, não é um bem, bem, não, é a diferença entre a morte eterna e a vida eterna. É a diferença entre a bonança e a catástrofe. É a diferença entre você ter uma vida que você nem sabe aonde que vai dar e ter uma vida, irmãos, pautada sobre o domínio de Deus, do soberano Deus. Amém? Quem quer estar debaixo dessa soberania de Deus? Se você não tiver força para levantar sua mão, eu vou ficar preocupado. Quem aqui quer estar debaixo dessa soberania de Deus? Levante sua mão. Irmãos, então, como eu disse, hoje é uma noite de salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente.